Fala pessoal, meu nome é Samuel, eu sou aluno de matemática na UFMG e hoje eu vou falar um pouco sobre formas de aprender matemática e fazer algumas reflexões sobre esse assunto. Você que é aluno de física, de engenharia ou matemática, que já fez o ciclo básico, provavelmente você penou bastante fazendo listas, decorando fórmulas, vendo tutoriais no YouTube, né? Esse tipo de coisa. E é o que a maioria dos alunos faz. Eu nem te julgo, porque eu sei que a gente tem que ir bem nas provas. E a forma mais segura de ir bem nas provas é fazendo esse tipo de coisa. O cálculo é um exemplo bem óbvio, né? Primeiro a gente relembra um pouco sobre funções, depois a gente aprende o que é limite, depois aprende a derivar, integrar e tal. A pergunta é, você sente que realmente aprendeu cálculo? Se essa pergunta fosse feita para mim quando eu era recém-saído de cálculo, eu responderia que não. Eu até aprendi a fazer essas operações. E isso já é alguma coisa, né? Dá para aplicar em vários contextos. Mas lá no fundo eu sentia que ainda faltava alguma coisa, que ainda tinha muitas lacunas para preencher. E acontece que já teve muita discussão sobre isso, sobre qual seria o jeito ideal de ensinar cálculo, principalmente no século passado. Nas décadas de 50 e 60 nos Estados Unidos, teve uma reforma nos currículos tradicionais de matemática, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. E a ideia era ensinar focando no rigor lógico, construindo a teoria desde os axiomas de conjuntos e tal. E isso aí veio num contexto de pós-guerra, que era para suprir uma demanda por engenheiros e cientistas. Engenheiros e cientistas que fossem habituados com a matemática avançada. Esse movimento aí ficou conhecido como Nova Matemática, ou Matemática Moderna. E esse movimento se inspirou muito nas ideias de alguns matemáticos ali do século XIX, fim do século XIX, início do século XX. Por exemplo, o matemático alemão David Hilbert. Essa frase aí que está na tela, do Hilbert, ela ilustra um pouco o espírito desse movimento da nova matemática. Então, pessoal, voltando aqui ao exemplo do cálculo, nessa época o aluno aprendia cálculo mais ou menos como se fosse a disciplina de análise hoje, demonstrando todos os resultados e tal, bem naquele modelo de axioma, definição, proposição, lema, teorema, corolário. Imagino o quanto que isso devia ser difícil, porque a gente não adquire a prática com demonstração matemática do dia para a noite, né? Então, o que aconteceu nessa época? As taxas de reprovação aumentaram demais e mesmo os alunos que passavam em cálculo tinham dificuldade de aplicar o cálculo nas disciplinas de física. Então, pessoal, nas décadas de 80 e 90 surgiu um novo movimento que se chamava Reforma do Cálculo, que aí a ideia era tirar o foco do rigor das demonstrações, do rigor teórico, e passar para a prática de operações e aplicações do cálculo. E isso acabou resultando na forma como o cálculo é ensinado hoje. Hoje a gente aprende a operar, né? Quer dizer, me dá uma função que eu derivo ela ou integro ela. A grande crítica a esse modelo é que a maioria dos alunos acaba caindo na tal da decoreba e não apreende de fato a maioria dos conceitos ou não entende bem como a teoria se organiza. Então fica o questionamento: será que existe um jeito perfeito de ensinar cálculo? Ou matemática de forma geral? Na minha opinião, não. Tanto a forma operacional cumpre um papel quanto a forma teórica, cada uma tem seus benefícios. E claro que sempre dá para melhorar, mas ao longo do tempo a gente vai percebendo que o caminho de aprendizagem de matemática é tortuoso mesmo, não tem como você entender completamente uma área inteira da matemática de uma vez só. E o que preenche as lacunas é a prática e o tempo. Agora, pensa comigo, o que é de fato uma teoria matemática? Pensa, por exemplo, nos livros que você usa na faculdade, seja de cálculo, álgebra, análise ou qualquer matéria. Será que esses livros surgiram do nada? Será que eles simplesmente brotaram? Claro que não, né?
Uma teoria, ela é fruto do pensamento de muitas pessoas em diferentes circunstâncias, né? Que ao longo do tempo vão acumulando conhecimento, por vezes séculos, né? Para enfim poder afirmar esse conhecimento como uma teoria. Aí depois vem outros estudiosos, lapidam e organizam o conhecimento, generalizam resultados, corrigem erros, e aí então escrevem um livro, né? Como o livro que a gente usa hoje, os livros que a gente usa hoje. Ou seja, isso é um processo histórico. Eu sei que é meio óbvio, mas é importante a gente ter consciência disso. O cálculo, como a gente conhece hoje, por exemplo, não é exatamente o cálculo do Newton e do Leibniz. Claro que esses dois foram os grandes unificadores da teoria, mas é verdade que as primeiras ideias do cálculo surgiram lá na Grécia Antiga, e o desenvolvimento do cálculo se deu ao longo de muitos séculos, antes e depois de Newton e Leibniz. Tem até aquela frase famosa que atribuem a Newton, que é a seguinte: se eu enxerguei mais longe, foi por me apoiar sobre os ombros de gigantes. É algo desse tipo aí. Então, o que eu quero dizer é que olhar para a matemática nessa perspectiva histórica pode ser um bom método de organizar o conhecimento, de preencher as lacunas. E, na verdade, isso serve para qualquer assunto, né? Estudar uma coisa olhando para a sua história sempre vai ser uma forma natural e madura de aprender. Para finalizar, pessoal, eu quero falar sobre esse livro aí que está na tela, que é do autor Otto Toeplitz. Chama The Calculus, a Genetic Approach. Em português quer dizer o cálculo, uma abordagem genética. E quando ele diz genética, ele quer dizer histórica. Eu comecei a pensar nessas coisas, foi lendo esse livro aí. Ele pega as principais ideias do cálculo e apresenta elas contando sobre a gênese dessas ideias, sobre o desenvolvimento delas. E isso aí ajuda bastante a gente a conectar várias ideias que num curso comum de cálculo elas pareceriam desconexas, né? Ajuda a gente, vamos dizer, fazer sinapses entre diferentes assuntos, sabe? Então esse livro aí é bem diferente dos livros canônicos que a gente usa hoje em dia para o cálculo. Por exemplo, a integral aparece antes da derivada, como de fato aconteceu. Então fica aí como indicação e assim, eu recomendo que sempre vocês busquem fontes que apresentem também essa perspectiva histórica na hora de estudar matemática. Então por hoje é só. Agradeço aí pela atenção de vocês e espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido proveitoso. Peço a todos que curtam, compartilhem e comentem aqui embaixo para dar aquela força. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais.